Olá pessoal, tudo bem? Bom, o tema da nossa aula será o reino protista. E nesse reino protista estão os protozoários e as algas. Vocês vão ver que ocorre uma grande diversidade na maneira da organização celular desses seres. Então nós vamos ter seres unicelulares e pluricelulares. Nós podemos ter também modos de alimentação diferentes, seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento, como também seres heterótrofos, que vão à busca do seu alimento. Quando todos os seres são eucariontes, né? Diferente do reino Monera, que eram procariontes, então eles são eucariontes. O que quer dizer isso? Que o material genético, DNA e o RNA, se aloja no interior do núcleo da célula, fica preso dentro do núcleo. Podemos ter alguns representantes parasitas, outros que não são parasitas, vidas livres, né? Ou também podendo viver agrupados, tá? Bom, a maneira deles poderem se locomover vai variar bastante. Então nós temos grupos que são os flagelados, nós temos grupos que são ciliados, grupos que são esporozoários e grupos que nós temos aí os pseudópodes, né, aonde seriam também considerados como falsos pés. De acordo da maneira de locomoção, foi criado esses grupos. Eu vou estar retratando com vocês alguns exemplares de cada grupo, com as suas respectivas doenças que podem estar ocasionando, aí os sintomas e a prevenção, tá? O primeiro exemplo que eu vou estar passando para vocês, antes de falar sobre isso, eles acabam se reproduzindo de maneira sexuada e assexuada. Sexuada por conjunção, onde nós vamos ter o material genético de um entrando em contato com o material genético do outro. Já assexuada seria por uma biparticipação ou por uma divisão binária. Um ser consegue se dividir, ok? Bom, agora sim, vamos passar para as doenças. Quando a gente fala de doenças que são causadas por protozoários, nós estamos falando de protozooses. Então, exemplos de protozooses, nós temos toxoplasmose, doença de Chagas, amebíase, nós podemos encontrar leishmaniose, tricomoniose, malária, são exemplos de doenças causadas por protozoários. A primeira doença que eu vou estar comentando com vocês é a doença de Chagas. Ela é causada, né, por um vetor. Esse vetor tem um nome científico de Triatoma infestans. Nele vai ter o protozoário, principalmente em suas fezes, vai apresentar o protozoário. E uma vez que esse vetor, que também pode ser conhecido como barbeiro, porque ele pode atingir a região da barba, e outros membros também inferiores, principalmente hábitos noturnos, viu? Ele tem. Uma vez que ele se aloja no hospedeiro definitivo, o homem, outros tipos de mamíferos inferiores, como gato, cachorro, macaco, ele defeca no local e ao defecar, se suas fezes conter o protozoário, promove uma coceira ali, o hospedeiro introduz essas fezes, né, para a parte interna do seu corpo e esse protozoário cai na corrente sanguínea, se alojando no coração, promovendo o inchaço do coração. Então vai promover o inchaço do coração, certo? Tem também outros tipos de sintomas, principalmente a questão aí no caso do intestino, enfim. Bom, prevenção. Nós temos que evitar casas de pau a pique, temos que evitar a transição desse vetor, combate desse vetor, né? Que seria telas nas janelas, nas frestas das portas, evitar isso. Nós temos que também higienizar muito bem os alimentos que nós estamos se alimentando. Teve o caso do açaí, da cana-de-açúcar, que estavam contaminados com fezes desse barbeiro. E uma vez que essas fezes estando contaminadas, nós podemos também ficar contaminados, certo? Bom, a outra doença seria a leishmaniose. Ela é causada também pela picada de um mosquito. Só que esse mosquito, popularmente conhecido como pirigui, né, da espécie Lutisomia ongipapis. Ou seja, popularmente tem um nome aí, mosquito palha, devido à coloração dele, né? Só que não vai ser pelas fezes, e sim vai ser pela saliva do mosquito.
Uma vez que esse mosquito se aloja no hospedeiro para poder picar, sugar o sangue, na sua saliva, tendo esse protozoário, cai também na corrente sanguínea e pode aí, por via porta-hepática, contaminar toda a via porta-hepática, causando um volume na região abdominal, certo? Que é bem característico desse tipo de doença. Pode ser como hospedeiro definitivo o homem, pode ser o rato, pode ser o macaco, o cachorro, pode ter a leishmania, né? Leishmania brasiliensis. Ela é típica do nosso país. Pode causar lesões na pele cutânea, cavidade bucal, nasal, no braço, enfim, certo? Além do volume abdominal. Temos também a giardíase, que eu não comentei lá nas doenças dos protozoós, mas a giardíase, ela é causada pela Giardia lambda, né? Quando nós ingerimos principalmente alimentos mal higienizados, verduras, a água que não foi filtrada, que contém a Giardia lambda, isso por ingestão cai no sistema digestivo, consegue esse protozoário se manifestar lá no intestino delgado, absorvendo os nutrientes, e pode ter uma autocontaminação. Como que é essa autocontaminação? Quando a fêmea resolve se deslocar até a região anal, promovendo uma coceira anal, o hospedeiro definitivo vai, coça e coloca a mão na boca, tendo uma autocontaminação. Daí vem a importância da higienização também das mãos, manter unhas higienizadas, limpas, certo? Para poder evitar esse tipo de problema. Nós temos aí no caso a tricomoniose, que é uma doença sexualmente transmissível, causada também por um protozoário, geralmente mais ocorrido em mulheres, que sente um ardume, uma queimação ao urinar. As meninas, aí, as mulheres, precisam tomar cuidado, verificar a questão do mau cheiro da sua urina, da coloração, né? E procurar um especialista. Tem remédio para isso, né? Geralmente um gel, uma pomada, um sabonete, para poder combater a ação desse tipo de protozoário, tá? Tem alguns, no caso, que não tem vida parasitária. O paramécio é um que não tem vida parasitária, ele se locomove por cílios, né? E não causa doença nenhuma, vida livre. Voltando aí nos causadores de doença, nós temos os esporozoários. Agora, do grupo dos esporozoários, nós temos dois tipos de doenças, dois causadores de doenças que eu vou estar comentando. Nós podemos ter aí, no caso, a toxoplasmose, que ela é causada pelo Toxoplasma gondii, né, que geralmente em mamíferos inferiores, que vão estar presentes em suas fezes, e essas fezes, estando em contato com o ser humano, nós podemos adquiri-lo. Então, um gato, um cachorro, estando manifestado com essa doença, e a gente tendo contato com esses animais, nós podemos adquirir, certo? Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de doença, que pode perder visão. Mulheres grávidas com toxoplasmose é um quadro clínico muito perigoso. As mulheres podem também ter a questão do comprometimento da formação do feto, principalmente na questão da visão do feto, certo? Bom, a malária ela vai ser causada também pela picada de um mosquito. Só que esse mosquito é o mosquito Anopheles. Ele é conhecido popularmente como mosquito prego, uma coloração escura. Essa malária, no caso, ela simplesmente, a fêmea, ela pica o hospedeiro, né? E ao picar esse protozoário presente também na sua saliva, ele se aloja, cai na corrente sanguínea, vai por todo o organismo do hospedeiro e acaba por via porta-hepática destruindo as células dos glóbulos vermelhos. Por que ela destrói? Porque ela vai estar se replicando dentro dessas células. Nós dizemos que um sintoma típico da malária seria períodos de febres, né, de 48 a 72 horas, de 2 a 3 dias. A pessoa que tem malária apresenta febre, né, que é o período no qual o protozoário vai estar se
multiplicando dentro dos glóbulos vermelhos. E quando ele se multiplica, ele enche os glóbulos vermelhos, ocorre a lise, o rompimento dessa célula. Nós dizemos que para poder detectar isso, nós podemos fazer um exame de sangue. Então, no exame de sangue vai ser detectado a presença desses protozoários, certo? Tem cura também, medicamento para poder combater esse tipo de doença, certo? Geralmente a pessoa apresenta sintomas como calafrio, febre, pode ter aí fadiga, sudorese, que é o excesso do suor, febre alta, enfim. Bom, esses que eu comentei com vocês são os protistas unicelulares heterótrofos. Agora nós temos os protistas unicelulares, no caso autótrofos, que são as microalgas, que têm um papel muito importante no meio ambiente. Eu acredito que você já deve deduzir qual que é esse papel, né? Que seria a fotossíntese. Então eles são responsáveis pela produção do gás oxigênio. Uma grande quantidade de gás oxigênio que é produzida é emitida por eles, pelos protistas autótrofos. Nós temos as euglenófitas, as pirrófitas e as faiófitas, certo? Faiofícias, desculpa, as faiofícias. Então são os três grupos que nós temos aí. As pirrófitas são responsáveis pela maré vermelha. Já a euglenófitas, um exemplo como é a euglena, e as faiofícias são as microalgas douradas, tá? Já o grupo autótrofos pluricelulares, nós temos também uma divisão de cores, que são, no caso, as clorófitas, as faiófitas e as rodófitas. Clorófita vem de clorofila, então são as algas verdes. Faiófita são as algas pardas e as rodófitas são as algas vermelhas, porém todas elas são pluricelulares, certo? As algas vermelhas têm um papel muito importante na economia, que é delas que nós podemos retirar o agar-agar, que é uma substância que nós fazemos aí cultura de bactéria e cultura de fungo em laboratório. Também dá para retirar um extrato na fabricação de laxantes. As algas, de modo geral, têm um papel importante também na culinária, né? Nós temos comidas aí japonesas que acabam utilizando as algas. E o ambiente delas é um ambiente marinho. Nós temos também alguns representantes de água doce, certo? Bom, eu espero ter colaborado com vocês. É um assunto bem complexo, porém não é difícil de se entender, certo? Teremos aí alguns exercícios de fixação. Vocês podem acompanhar isso no módulo 2 da apostila de vocês. Tem tudo explicadinho. E o que vocês não entenderem, vocês podem aí estar questionando, mandando um feedback para a nossa coordenadora, para depois eu acabar respondendo para vocês. Certinho? Até mais!